Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. O propósito de Deus, o desejo de Deus, quando tirou Israel da terra do Egito, era que eles viessem chegar a Canaã. E Deus criou meios para que eles pudessem caminhar de dia e de noite, porque a intenção de Deus era que eles prosseguissem e chegassem à terra prometida que Deus havia prometido. No versículo de número 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tirou diante da face do povo. A providência que ele providenciou, a coluna de nuvem, louvado seja Deus, e a coluna de fogo, louvado seja Deus. Por quê? Porque esta coluna de nuvem e a coluna de fogo era a evidência da presença de Deus no meio do povo. Era a evidência clara da presença de Deus com o povo. Louvado seja Deus. Também era evidência do seu amor e era evidência do seu cuidado para com Israel. Irmão, Deus, quando ele faz uma promessa, ele se encarrega das condições para ela se cumprir. Ainda que Israel não correspondeu com aquilo que Deus queria que eles correspondessem, com a obediência devida a Deus no deserto. Ainda que eles saíram da posição, ainda que aquela geração que saiu do Egito não entrasse em Canaã, como só entrou Josué e Calebe, a coluna permaneceu. De nuvem de dia e de fogo de noite. Porque Deus, ele tinha feito uma promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Êxodo, capítulo 40, versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, em todas as jornadas de Israel. Deus estava ali a conduzir. Louvado seja Deus. Observação, a presença da nuvem e do fogo permaneceu entre eles até chegarem à terra prometida. 40 anos depois. A coluna de nuvem, coluna de fogo, presença de Deus permaneceu até eles entrarem em Canaã. Hoje, Deus opera da mesma forma. O Espírito Santo
representado em fogo, ele guiará a igreja até entrar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Ele veio para conduzir a igreja. Coluna de nuvem, coluna de fogo, significa a direção divina. A nuvem, o fogo, indica a presença física de Deus, teofonia, a direção a seguir. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Coluna de fogo, de nuvem, significa proteção e guia. A coluna de fogo e a nuvem era proteção e guia. Coluna de nuvem protegia do sol, para que Israel não fosse assolado pelo sol de dia no deserto, para que a nuvem, para que a areia não esquentasse debaixo deles. Não foi meia dúzia de pessoas que saíram do Egito, irmãos. São 600 mil almas só de homens. Varão com a idade para a guerra, sem falar velho, criança e mulheres. Tinha mais de 2 milhões de pessoas no deserto, fora animais. E a coluna de nuvem fazia sombra. A presença de Deus os cobria. E neles se cumpriu. Porque no Salmo está escrito: não te molestará o sol de dia, nem a lua de noite. Eles estavam na sombra do Onipotente. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Estavam protegidos. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E à noite, coluna de fogo, para iluminar eles. Trazer conforto, segurança. Coluna de fogo para aquecer eles, porque a temperatura no deserto varia. Dá 70 graus, calor durante o dia, e tem madrugada 70 abaixo de zero. Então, meus irmãos, Deus, Ele cuida do seu povo. Coluna de fogo, de nuvem, para que a jornada deles fosse contínua, eles não viessem parar. Isso permitia que o povo caminhasse tanto de dia quanto de noite. Deus deu e dá condição para o povo continuar caminhando. Pastor, eu estou caminhando para onde? Você é salvo para o céu. Jesus, ele é a iluminação para que você e eu não venham andar em trevas, mas venhamos caminhar para a Nova Jerusalém. João, Evangelho, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que está iluminando o nosso espaço. Como diz o Salmo 119, versículo 115, 105. Salmo 119, versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para iluminar o meu caminho. A voz que ecoa, o significado, coluna de fogo, que iluminava o caminho de Israel à noite. Figura de Jesus que ilumina nossos caminhos, nosso caminho aqui no mundo de treva, para que possamos continuar caminhando para a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus, que a nossa pátria não está aqui, está no céu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Se você gostou da mensagem, inscreva no nosso canal. Acione o sininho da notificação para que você venha ser notificado. Deixe o seu like e divulgue essa mensagem para 10, 20 pessoas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.